Boa noite a todos. Hoje, 28 de outubro de 2024, Conversas Essenciais tratará de um tema de altíssima gravidade e importância: lawfare, o caso Pisolar. Convidamos para expor sobre o tema Henrique Pisolato e Silvio Tendler. Silvio Tendler é um dos documentaristas mais importantes do país. Em 56 anos de carreira, lançou mais de 100 obras. Seu cinema tem um forte viés histórico, social e político, mas também fala de poesia, teatro, música, fotografia, religião, economia, ecologia, sexualidade e memória. Prefere biografar os personagens e movimentos sociais vencidos. Por isso, ficou conhecido como o cineasta dos sonhos interrompidos. Seus filmes e séries foram exibidos em canais como Curta, TV Brasil, Cine Brasil TV, Globosat e ESPN. Foi professor da PUC-Rio por 40 anos. Acumula as três maiores bilheterias do cinema documentário brasileiro. E suas obras, disponibilizadas na internet até janeiro de 2024, somavam mais de 2.300.000 visualizações apenas em seu canal. Participou do Festival de Cannes e foi premiado nas mais renomadas mostras de cinema, como o Festival de Havana, Festival de Cinema Político da Argentina, Festival do Rio, Festival de Brasília, Festival de Gramado, e recebeu duas vezes a Margarida de Prêmio da CNBB, entre outros prêmios. Sempre em busca de novas linguagens, tem expandido as fronteiras com trabalhos no teatro, vídeo, instalação e web documentário. Henrique Pisolato, funcionário do Banco do Brasil, ex-sindicalista bancário, ex-presidente da CUT Paraná, candidato a governador por PT Paraná, ex-diretor da Prev e do Banco do Brasil. Atualmente, militante de direitos humanos e da rede Lawfare Nunca Mais. Lawfare Nunca Mais, o caso Pisolato. Convido Silvio Tendler para fazer as suas observações. Fiquem à vontade com o tempo, tanto o Pisolato quanto o nosso querido Silvio Tendler. Por favor, Silvio. Boa noite a todos e todas. Espero que estejam me escutando bem. Sim. Agradeço muito o convite para estar hoje à noite aqui conversando com vocês, porque esse meu filme, embora seja um dos mais curtos do ponto de vista de tempo, é um dos mais importantes carreira, da minha carreira como ser humano, cidadão e humanista utópico convicto. E eu acho que nós estamos diante de um dos casos mais aberrantes da história da humanidade, da história da justiça da humanidade. Eu dedico esse filme ao mestre Francesco Rosi, e não é gratuitamente. Para quem gosta de cinema e conhece cinema, conhece a importância de Francesco Rosi na revelação de realidades da Itália. Eu recomendo, desde o começo da carreira dele
Mãos sobre as Cidades, em que ele denuncia o conluio da milícia napolitana, da máfia napolitana, com o poder político, coisa que nós estamos vivendo isso hoje do Rio de Janeiro, a, a vistas públicas. Acho que aconteceu na Avenida Brasil semana passada. Rose já fala disso desde 54. E eu queria mostrar que o cinema é uma arma de luta e de combate através desse filme, transformando ele, na verdade, eu vou ser portador de um apelo que eu espero que seja coletivo, da revisão do processo do casal Henrique Pisolato e a Andréa Arraes, que em nossos tempos tem a força e a dimensão que teve o caso Sacco e Vanzetti nos Estados Unidos. Pisolato foi condenado não por ter feito alguma coisa, mas por ser um militante de um partido político. Aliás, quero deixar claro que eu não milito nesse partido, nunca militei, e a minha presença nesse processo é por essa questão humanista, pela fé que eu tenho na inocência do Pisolato e da Andréia. E agora, quando nós considerávamos tudo superado, o caso Pisolato resolvido, ele pagou pena de prisão por uma culpa, por alguma coisa que ele não fez, e pagou dívidas, teve problemas com passaporte. A vida dele foi infernal esses últimos tempos do mensalão para cá. São muitos anos. E como não podem, pelo acordo feito com a Itália, atingir o Pisolato, agora estão fazendo a mesma tortura com a sua companheira, a esposa, Andréa Arraes. Então, eu acho que é o momento da gente parar com essa farsa desse justicialismo que nós estamos vivendo no Brasil e dizer que está na hora do Supremo Tribunal Federal fazer a revisão desse caso. Esse caso é rumoroso, esse caso é escandaloso, e eu faço um apelo ao ministro Barroso, que hoje é o presidente do Supremo, à ministra Carmen Lúcia, que é a porta-voz do humanismo, que vejam o equívoco que foi cometido e revejam essa pena de prisão e essa condenação e isso que está sendo feito com esse casal. Essa barbárie é inacreditável e isso daí vai gerar no futuro denúncias piores. E seria pior ainda se nós nos omitirmos, se a própria cidadania admitir ficar sem fazer nada, ver o que está acontecendo no país. Então, eu citei o Emílio Zola, eu apelo, o apelo que ele fez com Eu Acuso, que condenou, conseguiu a libertação do capitão Dreyfus na França. Eu citei o processo do Kafka para dizer a todos e todas que nós estamos vivendo hoje ao lado das nossas casas. Nosso vizinho é o perseguido. Se nos omitirmos, os próximos perseguidos podemos ser nós. Vamos em frente, lutando pela revisão do caso Pisolato. Essa é a minha proposta. Valeu, Silvio. Eu chamo então o Pisolato. Pisolato, por favor, fica à vontade aí com o tempo, tá? Olha, pouco a acrescentar, além do documentário do Silvio. Primeiro, agradecer
de todo o coração e com toda a força o trabalho do Silvio, a dedicação e portar ao lado da gente, da verdade e da justiça. E também agradecer a vocês por estar abrindo esse espaço para que a gente possa continuar nessa luta enquanto a vida. E aí, a situação é um pouco essa, eles não desistem. Semana passada eu recebi mais uma visita do oficial de justiça. No mês passado, eles leiloaram o apartamento da Andréia. Eu já tenho minha aposentadoria bloqueada, meu apartamento leiloado, quer dizer, também, né? Leiloado não porque eles ainda não conseguiram, mas, em resumo, é um processo de asfixia que continua. O propósito deles é nos render a qualquer momento. Então, daí o meu grande agradecimento ao Silvio por nos trazer oxigênio, nos trazer coragem e, e força para a gente continuar nessa luta, e a vocês por estarem aqui. E pedir que vocês nos ajudem a divulgar, a abrir espaço a que mais pessoas tomem conhecimento, porque o que o Silvio acabou de dizer é isso. Quando a gente se omite, como diz o Martin Luther King, a injustiça, quando a gente se omite, ela acaba nos atingindo também. Então, inicialmente, eu queria me colocar à disposição de vocês. Eu acho que, com a autorização do Silvio, esse link está à disposição para distribuírem, e para quem quiser organizar mais eventos e reuniões como esse, porque o nosso trabalho vai ser esse, um trabalho de formiguinha para resgatar a verdade, levar à frente e para evitar que essa história e que esses fatos se repitam, porque eles continuam acontecendo. Alguns, inclusive, sobre a forma, né, de farsa, mas a gente tem vivido isso e testemunhado isso todo dia. Isso foi apenas o que o Silvio diz lá, um protótipo, um ensaio. Agora eles têm método e a gente está pagando essa conta muito cara. Muito obrigado aí ao Rogério e a todos por organizar essa nossa conversa. Doutor, Henrique Pisolato, em qual instância que o processo corre hoje? Né? Que ele está em grau de recurso, ele descreve um pouco mais para a gente essa situação jurídica, por favor. Aí depois eu queria fazer uma colocação. Já respondo de imediato. Vamos fazer pergunta e resposta? nesse Então, caso, eu acho que é um sim. esclarecimento, né? Então, Então, Márcio, o processo continua agora no STF, isso o primeiro processo, né? O processo AP 470. Eu fui indultado pelo decreto do Temer em 2017. A Carmen Lúcia suspendeu o decreto a pedido do Dallagnol, na época, no dia 28 de dezembro. O decreto é do dia 23 de dezembro. A Carmen Lúcia suspendeu. O Barroso reescreveu o decreto em abril de 2018. O Supremo iniciou a análise da constitucionalidade do decreto em novembro de 2018, concluiu em maio de 2019 e eu entrei, então, com um pedido requerendo o indulto. O Barroso demorou 2 anos e meio. Só em 2021, em setembro de 2021, depois de vários pedidos de explicação da Itália, ele me concedeu parcialmente o indulto previsto no decreto do Temer, que depois aprovado, inclusive, por maioria no STF. Ele disse: eu só indulto a pena privativa de liberdade.
E aí me estabeleceu uma multa perpétua, porque o próprio cálculo da PGR diz que se eles utilizarem todos os meus proventos de aposentadoria durante, levaria 168 anos para eu pagar a multa penal, que foi aquelas loucura do Joaquim Barbosa, porque ele queria, para fazer manchete, ele rompeu todas as leis e deu as penas, as multas penais mais estapafúrdia. Ele me deu uma multa penal que correspondia a 5 vezes todos os meus bens e o que eu tinha já recebido de proventos na vida, mas recebeu os aplausos da imprensa. Então, eu tenho uma pena perpétua, porque depois, numa DIN proposta pelo Janot, o voto do Fachin diz que a pena só se extingue com o pagamento completo da multa. Então, eu tenho meus direitos políticos suspensos e consegui o passaporte. Então, posso me locomover. Fiquei 52 meses em regime fechado, quando eu deveria ficar 21, porque eles criaram todas as dificuldades, e depois fiquei mais quase 30 meses em regime domiciliar e semiaberto. Bom, passado isso, eles então vieram com as ações indenizatórias de cobrança. Então, o TCU decidiu rever todas as contas minhas que tinham sido aprovadas, mesmo fora de prazo, tudo, anular um acórdão de 2012 e reprovar todas as minhas contas e me aplicar 8 multas, que já somam quase alguns milhões de reais. Já confiscaram, em função disso, a minha aposentadoria, bloquearam a minha aposentadoria e penhoraram o meu apartamento. Aí, o Banco do Brasil, com base na decisão do STF, disse: olha, já que o Joaquim Barbosa disse que o dinheiro da VisaNet é meu, mesmo que eu tenha depositado lá e dito 7 vezes durante o processo que não pertencia a mim, eu quero esse dinheiro. Então, está cobrando quase 1,4 bilhão da devolução desse dinheiro que, segundo ele, passa a ter direito. A gente pediu uma perícia judicial, nos defendemos, a juíza nomeou esse perito que a Gisele Cittadino diz, o perito da 10ª Vara de Brasília, o Guarani, concluiu que não houve desvio de dinheiro, que eu não autorizei nada e que o dinheiro não era do banco. A juíza mandou anular a perícia e deu uma decisão que a gente tem que devolver, que eu tenho que devolver para o banco. Na época era 870 milhões, hoje já passa de 1,2 bilhão. E a semana passada a CVM decidiu, então, que eu também, que ela tinha que ficar de acordo com as decisões do STF, decidiu me aplicar a maior multa já aplicada a um executivo, de 1,058 milhão por eu não ter administrado bem os recursos da VisaNet, que eu nunca fui gestor, nunca fui nenhum dirigente. Então, essa é a situação minha particular, né? Na sequência, eles iniciaram, então, quando a Itália insistiu sobre o meu indulto, eles, de vendetta, abriram um processo contra a Andréia, minha companheira, condenaram ela em primeiro e segundo grau, a gente entrou com recurso, o Marcelo Granado fez questão de manter a condenação, condenaram ela a 4 anos, que ela já cumpriu a pena, porque foi prestação de serviço comunitário, a uma multa de quase 100 mil reais e ao perdimento de todos os bens. E aí, no dia 3 de setembro, agora, o último, leiloaram o apartamento dela. E segue o baile, né? A ideia, o propósito deles é nos asfixiar, nos calar, nos levar ao desespero e à morte. Isso já está bem claro, a gente já sabia disso, desde a denúncia lá em 2006. Então, essa é a nossa situação hoje.
a gente, em função disso, há 3 anos, a gente decidiu criar a Rede Lawfare Nunca Mais. Dia 28 do mês que vem, vai fazer 3 anos que a gente oficializou e reunir esse pessoal que nós descobrimos com o andar do tempo, que também é vítima da delinquência judicial. Porque o que se faz hoje no Brasil, em muitos casos, não é delinquência judicial. Já temos um grande número de associados e já mais ou menos contactamos em torno de 2.000 pessoas no Brasil que são vítimas de processos semelhantes. Governadores já são 7, prefeitos quase uma centena. E lideranças populares e outros dirigentes sindicais e de lideranças de trabalhadores são 367 só na Operação Greenfield. Então, há 7 anos, agora completando 8, com os bens bloqueados, que uma das primeiras coisas que eles fazem é o bloqueio de bens para te levar à asfixia. Inclusive, agora a gente está trabalhando, pedindo uma audiência ao presidente da República, que eles não querem falar disso, sobre o caso do Almirante Otto, né, que é um caso típico de uma que está com 84 anos, está com os bens todos bloqueados, já fez 2 tentativas de tirar a vida, e que a gente está batendo em tudo que é porta para tentar dizer, olha, tem que rever isso, tem que... Mas eles continuam em plena ofensiva. Não sei se eu consegui dar um panorama, né, Sim, certamente. dessa situação. Eu acho que, inclusive, se você tiver algum material escrito que detalhe esses aspectos aí, seria importante encaminhar para o Rogerinho para que ele divulgue aí no grupo, porque eu vi as imagens do filme, não? Dá parabéns ao Silvio pelo filme, e é muito triste a gente verificar figuras ali como o Carlos Aires de Brito, como a grande maioria dos indicados ao STF que o Lula fez, terem aqueles posicionamentos vergonhosos, de covardia, de fugirem do embate contra o que havia de mais reacionário no Brasil naquela época e que resultaram naquilo que resultou, né? Mais tarde no impeachment da Dilma e na eleição do Bolsonaro. Eu diante dessas informações, eu não tenho nada mais a dizer ou a perguntar. Eu acho que são situações que devem nos levar a um posicionamento por aquilo que nós fizemos na nossa vida inteira, né? Que foi lutar pela justiça, lutar pela verdade, e isso acho que deve sempre prevalecer. Perfeito aí, Márcio. Ô, Silvio, se você quiser intervir, fica à vontade, tá? Tá bom, estou aqui acompanhando, mas vamos deixar as pessoas falarem um pouco. Tá muito bom. Ok. Ô, Ed, quem Inclusive agora com o Pisolato, aprendi uma coisa surrealista, mais a uma sua nesse câmera processo, é você. Melhora a que o sua mais... câmera. Você que é um Tá, aqui, cineasta. estou aqui, Aê, tá, estou aqui. menino? Pronto, estou aqui. O importante é a bandeira do amor. Pô. O, aprendi com essa fala do Pisolato, a coisa mais surrealista, a maior multa aplicada pela CVM não foi contra um banqueiro com falcatruas, foi contra um sindicalista. É surrealista. Vamos em frente. Ô, Ed, quem tá aí? Primeiro o Rodrigo Botelho e depois Taranto. Vai lá, Rodrigo. Bem, boa noite a todos vocês. Primeiro, eu gostaria de compartilhar com vocês aí uma informação sobre uma iniciativa do Pisolato
de levar esse tema ao conjunto do país, que nós, do núcleo do PT em Copacabana, Leme, Flávio Preto, organizamos uma apresentação desse documentário no Cine Joia, um cinema que tem em Copacabana, com a presença do Henrique Pisolato, que logo depois da apresentação do filme fez um debate. Isso se incorporou aí a um hall de iniciativas de levar esse documentário, porque ele tem a capacidade de sintetizar e explanar o que é o conceito do lawfare, e eu acho que a gente deve multiplicar essa apresentação desse documentário em todos os espaços, particularmente os espaços populares, os sindicatos, as associações comunitárias, as entidades do movimento popular. Então, eu quero fazer coro, quero reverberar essa ponderação, essa preocupação e essa solicitação do Pisolato. Segundo, eu gostaria de dar uma sugestão. O Pisolato é do convívio nosso aí no Rio de Janeiro, né? Mas eu nunca tinha imaginado a possibilidade. Quero sugerir aqui que a gente tome alguma iniciativa no sentido de levar, talvez até usando o próprio documentário, né, esse tema do lawfare para a bancada federal do Partido dos Trabalhadores, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Eu acho que os parlamentares nossos eles precisam compreender a dimensão desse problema que está sendo levantado, porque efetivamente é algo que, como disse o Pisolato, já alcança aí centenas e centenas de pessoas. Hoje você tem milhares de dirigentes do partido que não conseguem ocupar cargos no governo por conta da lei das estatais, que, em função de uma série de restrições formais, impede que, por qualquer problema, por mais simples que seja, esse companheiro ou essa companheira consiga, né, ajudar o presidente Lula aí na gestão da máquina pública, né? Então fica aí a minha sugestão para que a gente faça isso, né, tanto na bancada federal do PT, na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e, né, repercutir toda essa temática do lawfare para além do movimento popular, que foi a minha sugestão inicial. Eu acho que a gente tem que adentrar, né, os setores do Estado brasileiro, em todos os níveis, com essa temática, porque, ao fim e ao cabo, são os executivos, os gestores, os gerentes das companhias e dos órgãos públicos que são alcançados por iniciativas, né, com esse perfil de lawfare. Então, é fundamental também que essas pessoas tenham consciência dessa problemática decorrente dessa postura de setores do Ministério Público, do Poder Judiciário, para que as pessoas compreendam a envergadura e a complexidade desse tema. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, Rodrigo. O Patrus estaria aqui hoje, mas ele foi convocado para uma reunião do PT agora à noite. Vamos ver se ele consegue entrar. Obrigado aí, Rodrigo. O Ed, é o Taranto agora? Ele abaixou a mão, mas ainda está escrito, Taranto? Vai lá, Taranto. Entendeu, Bom, Taranto? de qualquer maneira é o seguinte, eu acho que, primeiro, boa noite a todos. Eu acho que esta pauta de hoje é fundamental, né, do encontro, conversas essenciais, e tentando ser bem objetivo, né? Eu acho que todos aqui, obviamente, quem não assistiu o filme deve ter assistido hoje e tem como assistir. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa assim mais do ponto de vista ao nível da divulgação. Eu acho que nós temos contato aqui, inclusive através dos parlamentares dos vários partidos em Brasília, por exemplo, né, que esse filme chegue ao Lula, né? Enfim, eu acho que não que seja uma coisa pública para que ele veja, mas num determinado momento, aí eu me proponho, eu vou conversar com o Frei Chico, né, que é o irmão dele, no sentido de que o Frei Chico mande para ele. Obviamente, tanto o Silvio tem condições também, por outros caminhos, de fazer com que isso aconteça. E também na TV, tanto da TV da Câmara quanto da TV do Senado, né? Eu não sei se o Silvio tem alguma informação sobre isso. Discutir esse tema é fundamental, entendeu? Enfim, não adianta ficar aqui falando coisas que o pessoal já repetiu, né? Então, eu acho que ver a viabilidade disso, através dos canais, não adianta passar, deve passar também na TV comunitária, tudo bem, mas se a gente conseguir colocar na TV Câmara, na TV Senado,
eu acho que tem um público, entendeu? Da qual a gente precisa fazer essa informação mesmo chegar. E aí eu não sei se o Silvio ou o próprio Desolato tem já, enfim, como é que foi o caminho disso? Obrigado, Taranto. Ed, quem está aí na linha? Ricardo, é o Dick. Vai lá, Ricardo. Depois eu vou chamar o Virgílio. É, boa noite a todos, boa noite, Silvio Tender. Eu, como cineclubista antigo, tenho um prazer especial de estar participando de uma reunião com a presença de um cineasta tão importante no cinema brasileiro. E o Henrique Vissolato, né, que a simples narrativa da questão já coloca toda a nossa indignação à prova, né? Porque a questão é que esse lawfare, né? Quer dizer, foi, acabou que, no caso dessas penas estranhas, né? Que são promulgadas aí, elas se inscrevem dentro, infelizmente, de uma situação muito ruim do ponto de vista da justiça no Brasil, né? Quer dizer, você tem uma série de ações aí, é uma questão, em alguns casos, polêmica, né? Mas a questão da liberdade de expressão, por exemplo, né? As decisões judiciais estão sendo todas muito desfavoráveis, né? À liberdade de expressão. Principalmente atualmente, quer dizer, aí já é outra alçada, vamos dizer assim, né? A questão do, ge- do, é, do que está acontecendo na Palestina, né? Genocídio e tal. Está tendo agora, eu fiquei sabendo hoje, né? Está tendo um processo de expulsão de, acho que 3 ou 4 estudantes, não sei o número lá, porque eles fizeram uma nota denunciando a situação em Gaza, né? Isso internacionalmente também não está sendo uma coisa só no Brasil, né? Aliás, o Brasil não está tendo muita coisa porque tem pouca gente que está protestando. Mas os que mais se colocam nessa questão, eles são punidos, né? Inclusive, tem coisas esotéricas, né? Que eu ouvi falar. O Dino, né? Ele processou um youtuber aí porque, em uma determinadas lives, ele falou que o Dino era um gordola. E ele foi condenado. Parece que tem, inclusive, pena de prisão, né? Então, há uma exorbitância que está atingindo a própria sociedade civil. Quer dizer, a perseguição deixou de ser uma perseguição direcionada politicamente, que é o caso do Isolato, né? Para ser uma coisa que está atingindo a própria sociedade, né? Quer dizer, é, é difícil você saber hoje em dia o que você pode ou não pode fazer, né? Porque se você fala alguma coisa em algum lugar que não devia falar, ou escreve, ou como jornalista você faz alguma reportagem, né? É, é um caso muito polêmico, né? O caso daquela artista, né? Cássia Kiss, né? Que foi processada aí com penas enormes porque ela se colocou contra a questão do homossexualismo, né? Que é uma coisa que hoje em dia não é muito, a gente não pode também passar para o outro lado, mas é uma opinião que ela deu. Ela deu essa opinião e está sendo punida, né? Quer dizer, não é nem a questão relativa à corrupção, o que que seja, né? As penas estão se dando. Teve o caso de um jovem aí que foi denunciado pelo Mossad, né? Como terrorista do Hezbollah. Todo mundo achou graça na época e tal, porque vai Hezbollah, não sei o quê, o pessoal está mexendo com
com pagode, com não sei o quê. O cara foi condenado a 18 anos de cadeia, porque diz que ele estava organizando atentados terroristas no Brasil em nome do Hezbollah, que não existe isso em lugar nenhum do mundo. O Hezbollah é uma coisa do Líbano, né? Não é uma coisa do Brasil. E, então, eu gostaria de manifestar aqui, eu não sei bem, além da denúncia, né, o que a gente poderia fazer nesses casos, né, porque é uma coisa que o que o Silvio Tender falou já está acontecendo, né? Quer dizer, você é pego aí por alguma autoridade judicial que não sabe muito bem por quê acha que você não deveria ter falado, ou feito, ou achado alguma coisa, ou pensado, ou escrito, ou qualquer coisa que vale, né? E, de repente, aquilo ali se torna uma pena mesmo, uma decisão judicial. Os juízes estão exorbitando completamente da alçada deles, né? Inclusive legislando, né? Porque volta e meia eles falam, se o Congresso não fizer isso, nós vamos fazer. Como se eles fossem legisladores, né? Quer dizer, eu não sei se uma possível solução seria o que o Lavrador fez lá no México, né? Submeter os juízes a um processo político, né? Agora, do jeito que as coisas estão, o, o juiz pode ser eleito, pode ser um daqueles bolsonaristas assim, né, de mais alto calibre, né? Então, nós estamos numa situação que é uma encruzilhada para a civilização, né? É uma questão geral. Na Europa, volta e meia, eles colocam na cadeia jornalistas. Na Europa, e sempre foi assim, né? A defensora dos direitos humanos, etc. Qualquer coisa que o cara fala sobre Palestina, que é considerado semitismo, né? Aliás, antissemitismo, estão na cadeia. É penas de 10 anos, de 15 anos e sem apelação. Né? Mais esquisito que eu vi foi na Espanha, que um grupo de jovens lá fez uma manifestação contra o Vox, que é o partido de extrema-direita lá da Espanha. E eles estão sendo condenados e vão ser presos, acho que, sei lá, 5 anos, 10 anos, coisas do tipo. Então, o chamado Ocidente, né, que diz que defende a liberdade de expressão, etc., né, está entrando num declínio, num ocaso, numa crise, num negócio assim, que nega seus próprios fundamentos, né? Fundamentos da democracia, da liberdade de expressão e tal. E nesse caso, então, quer dizer, o caso do Pisolato, eu acho que é um exemplo, vamos dizer assim, né, de como é que o sistema age atualmente, né? Não é botando tanque na rua, fazendo ditadura de general com as estrelinhas ali e tal, mas eles continuam operando e conseguindo o que eles querem, né? Eles fazem as tramóias, os esquemas, as decisões judiciais mais horríveis que possa ter. E o que a gente tem como recurso, né, para a instituição judicial? Né? Eles são considerados a última instância da instância, o Supremo, então, o próprio nome já diz, né? É o Supremo, né? Então, fica aqui minha solidariedade ao Pisolato, a todos. Eu vi um outro documentário, só flashes, né, falando de várias pessoas que estão condenadas, né? O que eu puder fazer, puder participar, puder, sei lá, né? Eu estou disponível. Eu acho que todo mundo aqui deve se colocar disponível para ajudar essas pessoas a não, a não passar por tanto infortúnio, né? E ao Silvio Tender, parabenizo, além de toda a sua obra, esse documentário é assim, deixa transparente, né, a situação do isolado. Obrigado. Valeu, Ricardo. Eu vou chamar o Virgílio, que Depois conhece. dele, eu vou fazer uma pequena intervenção também. Você quer falar antes? Então, por favor, vá. Então tá.
É rápido. Primeiro, parabenizando, né, o trabalho, o documentário do Silvio Tendler, solidarizando com a situação do Henrique Pisolato. Mas eu sou daquela velha guarda, né? Infelizmente, aquele ditado fala muito: o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu acho que esse documento ele é um instrumento fundamental, sabe? Não só para poder, né, tornar transparente, divulgar esse tipo de situação que o Henrique Pizzolatti está sendo vítima já há muitos anos, né? As consequências que isso trazem, não só para a vida pessoal dele, mas para a própria democracia, né? Que é isso que está acontecendo? E é utilizar mesmo, né, todo esse instrumento para poder provocar, promover debates. Nós temos a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, do governo federal, lá com a TV Brasil e outros canais, né? Os espaços institucionalizados, não só dentro do legislativo, né, mas nos movimentos sociais. Eu acho que esse é um debate que procede, ele tem que estar aí na pauta do dia, sabe? O momento que nós estamos vendo é um momento muito sério. Nós estamos aí apavorados com o crescimento exponencial da extrema-direita. O resultado das eleições municipais agora já é um espelho que vamos enfrentar aí pela frente. 2026 está daqui num pulo, né? Mas nós não podemos também deixar um cheque em branco e deixar passar batido situações como essa, sabe? Já tem se arrastado há muitos anos, né, Henrique? Desolato, essa situação, o sofrimento que isso provoca. Nós vimos o caso daquele reitor lá de Santa Catarina que acabou tirando a própria vida por causa desse tipo de situação, né? Então é uma coisa muito séria, sabe? Eu acho que nós não podemos fazer vistas grossas. Esse tema lawfare já vem estar sendo discutido aí já desde o início desse novo milênio, mas não tem sido feito muito a respeito, não. Está na hora dos movimentos sociais, da militância principalmente, sabe, dentro do espaço que ocupa, começar esse debate, sabe? Nós temos que botar um fim nesse. E cobrar, que eu acho que uma coisa que impõe respeito é o nosso posicionamento, sabe? Nós estamos perdendo um pouco o nosso jogo de cintura, nós estamos, né? Pô, nós somos de uma militância lá, nós militamos contra a ditadura na década de 70, né? Hoje os meios, né, de, de, de comunicação são outros, né? A direita tem um domínio das redes sociais, da internet, que nós estamos há anos-luz à nossa frente, sabe? Nós temos que recuperar esse espaço, se não é mais mobilização nas ruas, mas é o debate, é construir mesmo, né? Então, está na hora de nos posicionar. Silvio Tender, estou aguardando outros documentos como esse, sabe, de denúncia, e estaremos juntos aí, junto ao Henrique Zolato, no que for necessário. Mas não podemos aceitar isso, não. Ah, seria isso. Obrigada. Virgílio, Pois não, Rogério. Estou aqui na fica à escuta. vontade aí. Estou sendo bem ouvido aí, Rogério? Sim, Ok. beleza. Primeiro, claro, não podia deixar de fazer aqui chamar, valorizar, se é que a gente pode fazer isso com o Silvio, mas maravilhoso, nunca se aplicou tão bem um termo, nem sei se é usado mais, do cinema verité, que foi uma coisa de décadas de 60, talvez, na França, que é uma mistura de documentário, mas é um documentário que é atrativo também e, ao mesmo tempo, nesse caso, nunca mereceu tanto nome, né? Que é para fazer a verdade. Cinema de verdade, né? É um documentário, mas é um documentário de denúncia e de revelação. Então, nesse sentido, é brilhante. Acho que a esquerda peca por não fazer uma produção intensiva. A direita está fazendo. Tem o tal de Brasil Paralelo aí, que eles refazem história e vão fazendo digamos assim, uma construção ideológica de visão de mundo de direita. Então, o trabalho não é uma coisa isolada do Silvio Tendler, mas também um chamamento a um dever nosso de formação, instrução, esclarecimento tão importante. Nesse caso, o documentário, esse Cinema Verité, Cinema Verdade, faz tão bem essa denúncia do caso, chama atenção outras coisas, né? Que depois do chamado Petrolão veio à tona,
que foi uma armação com motivações que vão muito além da política. No caso do chamado mensalão, a maneira que isso aconteceu é uma coisa pouco esclarecida. Pouco esclarecida. Não sei se pode ser explicada apenas por um desejo midiático do relator do processo. Não sei se pode ser explicado só isso. Tem muita coisa para ser explicada ainda, e essa reação furiosa de corporativista que passa pelo próprio Supremo. O Supremo nunca viu nada, né? O Supremo que fica aí posando porque é atacado pela direita de uma maneira absurda. Nós temos que defender o judiciário por ele agir em defesa da democracia contra os golpistas. Não justifica o Supremo fazer o que quiser, de jeito nenhum. A história do Supremo ela é manchada de decisões vergonhosas desde a sua fundação. O Supremo Tribunal, que existe desde janeiro, se não me engano, de 91, foi a primeira Constituição, em menos de um ano depois, já estava dando decisões absurdas a mando do Marechal Floriano, pelo menos umas duas. Não é nem para dizer do que aconteceu no Supremo, dando a constitucionalidade da censura prévia, que levou o nosso conterrâneo Adalto Luz Cardoso a jogar a beca no chão e dar as costas e sair para nunca mais voltar no Supremo. Então, o Supremo tem sua história de horrores também. Não sei se a história do mensalão tem condição de vir à tona. Eu não tenho muita ideia do que aconteceu, não. Né? Algumas coisas eu sei. Que essa questão de VisaNet, de pisolato, isso foi um jeito de dizer que tem dinheiro público. Não tem dinheiro público, coisa nenhuma. No caso do VisaNet, nem recurso privado foi usado de maneira indevida, nem recurso privado. Nem isso tem. O que a publicidade foi feita não tem nada a ver com uma malversação de recursos privados, muito menos recurso público. Nem isso. Só a Globo fartamente utiliza esse método que está previsto no incentivo publicitário do VisaNet e vários outros órgãos, para não dizer todos, já praticavam mesmo na época. E é uma coisa esquisita isso, né? Não sabe o porquê desse furor na época, de tantos ministros acompanharem. Isso que foi. O mensalão é estranhíssimo, porque os acusados são ou do PT, que não estavam nem comprando nem vendendo votos, pelo menos os parlamentares, as pessoas que se saibam, não precisavam disso, e os acusados foram julgados, condenados, absolvidos, foram todos, sem exceção de nenhum, fora do PT, eram acusados de operadores do mensalão. Se eram operadores, cadê os operados? Quem foi operado? Não teve uma investigação de quebra de sigilo de ninguém. Então, é tudo muito estranho. A atitude do TCU é muito estranha. Tem muita coisa para ser investigada, talvez por isso mesmo que o Pisolato está sofrendo essa injustiça, mas isso não é apenas um justiçamento em vida. Comparei, sei lá, com Galileu Galilei, há 400, 500 anos atrás, não foi libertado, não, foi tirado da fogueira, passou o resto da vida preso, prisão perpétua. É o que está acontecendo. A mesma coisa com o Pisolato. O Pisolato com a esposa dele, nosso companheiro. Então, há muito que se conhecer ainda das origens desse lawfare, nesse caso específico. Ele é também sintomático de o que se colocou da impunidade de segmentos da chamada justiça brasileira, e eu concordo plenamente que houve erros muito grandes do próprio PT, né, em momentos de participar também de denuncismo, de
decisões que estão na, na, na Constituição atual, eu fui constituinte, eu fico à vontade para falar. Eu não compareço em homenagem constituinte, não recebo o diploma, não vou em festa, votei contra e não arrependo, porque parece que tem muita gente que festeja, não sei. Não sei a razão, né? Não vejo. Tem alguns capítulos lá que consagram direitos individuais e direitos coletivos, e com erros enormes, que estão aí cobrando de nós avançarmos na linha da soberania popular. Tudo tem que passar plebiscito, o juiz também. A democracia direta, cada vez mais, ela é urgente e viável pela tecnologia que se tem de participação, etc. Portanto, essa defesa do isolado não é pequena, né? Ela aponta o rumo de muitas coisas graves que estão encobertas e sendo cuidadosamente encobertas talvez por um corporativismo que campeia, inclusive, nas altas cortes da justiça, mas também corporativismo de órgãos que deveriam ser responsáveis por isso, como a Comissão de Valores Mobiliários, como o Tribunal de Contas, que nem sei se deveria ser tribunal, é um Conselho de Contas, que seria o mais correto. Enfim, é um caso que merece ganhar, e esse documentário, esse Cinema Verdade do Temer, uma dimensão que fosse uma espécie de bandeirada de partida de um movimento que temos que participar e fazer acontecer. Viu? Fica aí, mais uma vez, uma homenagem aí, não é uma homenagem fazer homenagem cineasta, que já tem prêmio demais, mas a militância do Silvio Tender, nesse caso, e a resistência do casal Pisolato aí, que faz um bem para o país, para a justiça e para a esquerda, no sentido de transformadora social, de transformar a sociedade. É isso que é verdadeira esquerda. Fica aí, mais uma vez, os cumprimentos, a solidariedade e o abraço solidário da minha parte. Agora é o Jardel que se inscreveu. Jardel? Vai lá, Jardel. Tá sem som. Ativei? Sim. Abriu o som aí? Abriu, Rogério? Abriu. Ah, tá, joia. Pois é, depois da fala do Virgílio e de vários outros aí, fica muito difícil a gente se posicionar com relação a essa questão. Acho que é exatamente isso. Todos nós desse grupo, todos nós que temos assistido e participado aqui desse grupo, gente, acho que a gente tem que ter um compromisso de solidariedade, uma coisa que tem faltado, infelizmente, tem faltado nos últimos tempos do PT. Eu fui um dos que assinei aquela ata de constituição do PT lá em 1900, não sei quando, lá em São Bernardo do Campo. Eu fui um daqui de Minas Gerais que fui lá e assinei, juntamente tal com vários outros. E o Lula, naquele tempo que ele ia muito lá em casa, a gente discutia sobre a questão de justiça. Sempre fizemos questão de garantir que a justiça, dentro dessa perspectiva da criação de um Partido dos Trabalhadores, seria aquilo que prevaleceria acima de tudo. E, de repente, a gente estamos vivenciando essa informação, essa denúncia que o Pisolato está colocando aí. Então, assim, eu acho que o que a gente poderia fazer, eu aqui no Vale do Aço, eu me comprometo, e acho que todos nós deveríamos fazer, é divulgar o máximo, pegar esse documentário que está aí do Silvio Tender e pedir naturalmente a aprovação dele, para a gente fazer uma divulgação ampla. Dia 9 de novembro, nós vamos fazer um encontro, talvez nacional, em São Paulo, com a participação de diversas pessoas da direção do partido, e que eu me disponho a incluir, inclusive, esse documentário lá em São Paulo,
para muita gente. E aqui no Vale do Aço, também vou me dispor, no dia 23 tem uma outra atividade regional em todo o Vale do Aço. Eu me disponho a fazer a mesma coisa para colocar dentro do programa a divulgação desse documentário e comentar e manifestar a solidariedade e tudo aquilo que a gente puder fazer de concreto, porque eu acho que o Pisolato está precisando de solução. Ele está chegando numa situação tal que eu estou com meus 80 anos, Pisolato, e eu acho que talvez já esteja chegando perto também. Eu acho que você está precisando de solução, de tranquilidade, de viver um pouco mais. Não é esperar morrer para depois ficar gente arrependido por aí, não. Então, acho que em vida, você e a sua esposa merece todo o nosso respeito, a solidariedade e tudo aquilo que a gente puder fazer, não só para denunciar, mas fazer com que tenha uma solução. A gente mexer com os pauzinhos aí, achei muito interessante essa proposta de passar esse documentário junto à bancada do PT, junto à bancada estadual, a bancada federal do PT, a bancada federal e junto a algum colegiado de senadores lá em Brasília. Passar isso para todo mundo e ter uma resolutividade em cima disso. Os deputados vão tomar conhecimento, para quê? Só para tomar conhecimento? E eu posso também encaminhar para a Lene Teixeira, agora ela está na chefe de gabinete da atual ministra do Direito Humano, que é uma questão de direito humano. Isso aí é muito grave. Para a gente encaminhar isso aí para a Andréia, a nova ministra de Direitos Humanos, para ver o que ela acha disso também. Assim, precisa de coisas concretas. Precisamos também contribuir para achar solução. Porque ficar irritado, todos nós ficamos. É foda, realmente, a gente ter conhecimento que essas coisas estão acontecendo nas entranhas do partido e a gente continua chegando ali, daqui a pouco vou deitar e vou dormir. A gente tem que se preocupar com isso também. Acho que era isso, Rogerinho. A nossa contribuição, desde que for possível, acho que todos nós devemos nos mobilizar e mexer e ver o que pode ser feito, não só na denúncia, mas buscar a solução. Tá? Eu acho que alguns aí já colocaram coisas concretas, e o Virgílio tem teria muitas facilidades, ou teria algumas possibilidades de fazer esses encaminhamentos aí também. E o Virgílio, como todos nós conhecemos, é solidário dentro do extremo. Tudo que o Virgílio pode fazer para corrigir algumas injustiças, a gente tem visto que o Virgílio tem feito ao longo da sua vida. Um abraço a todos e ao Tenda, a nosso respeito aí, meus tempos de cineasta lá no Diretório Central dos Estudantes há muitos anos, gostava de passar filme, nossa solidariedade, e ao Pisolato, é só um grande abraço, viu, Pisolato? Estamos firmes e vivos ainda com 80 anos e estamos na luta. Um grande abraço. Eu queria informar vocês que muita gente tem perguntado como ver o filme ou como conseguir cópia. O filme está totalmente liberado, com circulação ampla, plena. Peraí, só um instantinho, já deu cópia, peçam cópia e a gente pode usar. Pode usar, não precisa autorização, não. Precisa até dor, mas não precisa, não. Pode usar o que quiser. O filme é público. Porque Então, eu queria chamar o Ricardo Vilas, que está aqui conosco, que também foi um dos caras perseguidos aí pela ditadura. Ele foi exilado. Ricardo, você está aí? Queria ver uma palavra Enfim, minha solidariedade e mais do que isso, minha admiração pela coragem, né, que ele está dessa resistência aí dele, da família dele e da esposa dele, né? E eu acho que quanto mais a gente puder divulgar e mobilizar por esse assunto aí, pela lawfare em geral, mas particularmente pelo caso dele, eu acho que a gente deve fazer isso. Deve usar nossas redes militantes, nossas redes de família, nossas redes de trabalho, entendeu? E divulgar esse assunto. Agora, é um absurdo que não se chegue às autoridades, né? Que possam tomar decisões, né? Que resolvam esse caso de uma forma que a justiça seja feita, né? É fogo, kafkaniano. E parabéns, Rogério, pela iniciativa. Muito interessante esse debate. Muito bom, muito necessário também. Valeu, Stephanie e Ricardo.
Kleber Maia. Bom, eu já conversei muito antes aí no princípio. Eu queria, em primeiro lugar, o seguinte, entendeu? Assinar embaixo aí a fala do Jardel Lopes. Eu acho que nós precisamos, entendeu, dar um jeito de fazer isso circular aí da melhor maneira possível. Eu estou pensando aqui agora, inclusive, a gente está programando aqui o lançamento daquele livro Cachorros, lá daquele menino lá de São Paulo, jornalista, e eu acho que é um bom momento, inclusive, para a gente pegar esse documentário e distribuir. Eu acho que a partir de agora, tendo conhecimento do documentário e com a liberação feita pelo Tender, eu acho que nós devemos levar esse documentário para todos os lugares onde a gente puder. Entendeu? Em tudo quanto é lugar. Pode ter 3, 4, 5, 10 pessoas. Eu acho que a gente tem que levar para tudo quanto é lugar. Nós temos que fazer, entendeu? Dessa história do lawfare, entendeu? A nossa grande luta em 2025. Vou propor isso, inclusive, entendeu? Na próxima reunião da executiva do PT, que deve ser essa semana ainda. Entendeu? Eu acho que o PT de Belo Horizonte tem que abraçar essa questão, abraçar e tocar isso. E nós estamos agora tentando rearticular as regionais todas, entendeu? Fazer um encontro por regional em Belo Horizonte apresentando esse documentário, entendeu? Apresentando documentário e tal e divulgando o máximo que a gente puder. É impressionante como é que a meninada nova que está entrando no PT agora não sabe absolutamente nada sobre isso. Entendeu? Nunca ouviu falar no nome Pisolato. Nunca viu falar em questão de VisaNet. Entendeu? Mesmo porque a VisaNet não existe mais, então não sabe absolutamente nada. Então, é isso. Um abraço, entendeu? De solidariedade ao Pisolato e a esposa dele. Entendeu? Parabéns ao Silvio Tender. E eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz aqui, porque estou vendo, depois de muitos anos, a Maria Antonieta. Maria Antonieta, gostaria que a Maria Antonieta desse pelo menos falasse a voz dela aí para a gente. Ela É já isso está aí. inscrita? Um Fica à abraço vontade. para todos aí, gente. Vai lá, Maria Antonieta, por favor. Isso, estava fechado. Ô, gente, boa noite. Eu também estou muito feliz, Kleber, de te ver aqui de novo, de ver o Jardel. A gente participou junto da Escola Mangueira, né? Naqueles tempos horrorosos da ditadura. Bom, eu estou muito indignada com tudo que foi colocado aqui, essa violência que permanece acontecendo em plena democracia, né, entre aspas, que a gente sabe que a direita e a extrema-direita cada vez mais estão se articulando, né, e crescendo, infelizmente. Por outro lado, eu acho que nós que lutamos lá atrás contra a ditadura e que sofremos as consequências disso na nossa vida pessoal, né? Podemos entender perfeitamente o que o Pisolato está passando, né? Porque ele não só passou por isso naquele período, mas ele continua passando, né? E eu acho um absurdo esse sistema judiciário brasileiro. Isso é uma casta. Isso é um grupo de privilegiados que defendem a burguesia, dia sim e o outro também. Eu acho assim, eu não tenho nenhuma confiança na justiça brasileira. Toda vez que eu entrei na justiça, eu perdi causa, toda vez. E acho que o único jeito de resolver pela raiz é realmente mudando completamente a sociedade, né? A justiça brasileira tem lado, ela não é absolutamente imparcial,
a gente pode fazer uma raríssima e honrosa exceção para o Flávio Dino. E um ou outro juiz que eu particularmente não conheço, mas que talvez vocês conheçam, que seja uma pessoa mais honesta e correta e lute, de fato, para manter a justiça na sociedade. Então, eu concordo inteiramente com o que o Kleber colocou e o Jardel, e acho que a gente deveria, sim, pegar esse vídeo, divulgar amplamente. Eu também me coloco inteiramente à disposição para fazer esse trabalho. Eu moro em Contagem, não participo muito do PT, participo dos movimentos sociais, porque eu fui formada numa época em que a gente fazia muito trabalho de base. E é nisso que eu acredito, e é para isso que eu me dirijo, eu tento fazer esse trabalho até hoje, com todas as dificuldades que vocês sabem que a nossa conjuntura coloca. Mas eu estou inteiramente à disposição também para ajudar. Estou muito feliz de estar participando aqui dessa reunião com vocês e espero, Pisolato, que justiça seja feita, que pelo menos nós, seus companheiros de luta, consigamos colocar a boca no trombone e denunciar o que está acontecendo com você, com sua família e com tantas outras pessoas como você citou aí. Eu peguei todos os links aqui que estavam no chat e vou entrar nesse grupo, Lawfare Nunca Mais, e vou colaborar o máximo que eu puder com essa luta. Eu acho que nós do PT precisamos levantar a cabeça e encarar esse debate, porque é um debate ideológico. Eu acho que nós temos que levantar a cabeça, ter coragem, pulso, força, porque quem enfrentou a ditadura é capaz de enfrentar o lawfare. Eu acredito muito na nossa história de vida e acho que a gente não pode recuar. A gente tem que... Porque, na verdade, a ditadura permanece sob outras formas. Nós podemos fazer essa reunião aqui, mas nós sabemos que toda a nossa vida está sendo, de fato, controlada. E, principalmente, a vida da turma mais jovem, que não conhece nada do que aconteceu. Então, eu acho que nós, como os adultos, os idosos, que tanto lutamos para que hoje a gente pudesse estar aqui nesse momento fazendo esse debate, que a gente continue passando para frente, ensinando para essa turma o que eles precisam saber. E esse documentário é um excelente ponto de partida. Contem comigo e toda a minha solidariedade, Henrique. Eu peguei seu telefone aqui também, imagino que seja um WhatsApp, e estou à sua disposição para o que eu puder fazer aqui em Minas Gerais, Contagem. Obrigada, gente. Maravilha, Maria Antonieta. Muito obrigado aí por essa belíssima intervenção. Eu queria, antes de devolver a palavra para o Silvio e para o Isolato, ver se o Scliar quer falar alguma coisa, que o Scliar também... Gosto para falar. Tá, não, eu cheguei atrasado, eu não assisti o documentário, mas, obviamente, já assisti outros trabalhos do Silvio, sem dúvida. Que bom, né? Eu estou muito curioso para assistir, tá? E que bom que se tem artistas desse nível, essa capacidade de repassar a informação, né? Essas informações, né? Com o nível que o Silvio Tender tem e tantos trabalhos que ele já fez. Conheço a história do Pisolato e não tenho dúvida nenhuma, concordo com
o Jardel, com o que foi levantado aqui pelos outros companheiros. Muito obrigado, Rogerinho. Tá? Vamos em Valeu, frente. obrigado, Sclia. Então, vamos voltar a palavra. Aí, o Pisolato. O Silvio, para a bênção final, eu vou só agradecer uma vez mais, dizer que essas iniciativas como a de vocês são mais do que oxigênio para a gente, né? É isso que faz com que a gente, há quase 20 anos, vem se sustentando nessa luta e mesmo depois de cansado, vá à frente. Então, agradecer muito a vocês. Eu coloquei o meu WhatsApp aí, telefone de contato, o link também o Silvio já disponibilizou. Coloquei também o endereço do nosso site da rede Lawfare Nunca Mais, que é lawfarenuncamais.org. Tem muito material, muita gente, inclusive da América Latina, falando, até o Papa já se manifestou sobre isso. Me colocar à disposição para qualquer coisa. Nós temos uma coordenação nacional hoje, todos voluntários, que é em Brasília, inclusive tem duas mineiras que são verdadeiros anjos, que é a Cleide Martins e a Laura, uma aposentada do Banco Central, outra da Universidade da UNB de Brasília. Temos gente em vários locais do mundo preocupado com isso, na Argentina, no Chile, no Peru, na Venezuela. Quer dizer, esse é um tema já, inclusive tem estado conosco o ex-primeiro-ministro de Portugal, o José Sócrates, que também é uma das vítimas disso. E no caso de Minas, a gente tem recebido demandas muito preocupantes. Inclusive o Jardel, que tem até um xará aqui, vocês sabem que foi secretário em Governador Valadares, teve que sair do Brasil, está em Angola, e tem contato com a gente, e a situação de todo o pessoal lá da prefeitura é muito triste, como de tantos outros municípios desse Brasil. Então, obrigado uma vez mais a todos vocês. Estamos à disposição até não tem hora, não tem dia. E mais uma vez agradecer de modo muito especial ao Silvio Tender, que emprestou o talento, a sabedoria, a saúde, que está meio debilitada, que ele abusou muito quando era mais jovem, e agora a conta está chegando, né? Era muito aprontador, mas está firme nessa luta. Eu chamo ele de Emir Zola, porque é esse o papel que ele está tendo e que é a nossa esperança. A gente não vai se render até a última gota. Não vamos nos entregar aos fascistas. Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês. Isolato, eu queria que você mostrasse os livros que você mostrou antes da gravação. Fala aí, comenta um pouquinho. Olha, no site tem muitos livros sobre esse tema, mas eu mostrei no início da gravação esse livro do Eduardo Apio, que está saindo agora do forno, né? Que é Tudo por Dinheiro, aonde ele conta toda a mentira que foi a Lava Jato. Eu mostrei esse aqui, Arapuca estadunidense, que é o caso da Aston, para mostrar que o que fizeram com a Petrobras aqui, eles já fizeram, inclusive na França. A França, inclusive, aprovou agora uma legislação para proteger as empresas nacionais, que eles detonaram, eles roubaram a Aston, que era a maior empresa da França. Eu mostrei esse aqui, que é nós, junto com a editora Cota, eles estão publicando o livro Vozes das Vítimas, que são as pessoas que se dispõem a falar sobre o sofrimento dela. Inclusive está o Fernando Pimentel aqui, nesse livro, está o Genuíno, está o Agnello, são dezenas de pessoas. Já estamos editando o volume 3. Esse aqui, Verdades Incômodas, que foi o livro que, junto com o Sávio Cotter, eu escrevi, tentando dar um resumo, mas tem uma infinidade de livros, inclusive à disposição lá no nosso site. Isso é um tema hoje de debate internacional. Tem um amigo que diz: quem não foi vítima de Lawfare, se não morrer antes, será.
Essa é a situação. Obrigado uma vez mais e deixo para a bênção final o glorioso Silvio aí, que está uma mistura. Agora que ele cortou o cabelo, ele está parecendo meio um Buda, né? Antes, antes ele parecia mais um profeta, chegou a parecer uma espécie. Em algumas vezes dizia que ele parecia da figura do Deus na Capela Sistina do Michelangelo, mas ele não gostou muito lá. Agora ele está parecendo mais um Buda. Obrigado a todos e obrigado especial ao Silvio por estar junto com a gente nessa luta. Vai lá, Taranto. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente está numa luta política, né? Não é uma luta apenas judicial. Obviamente, existe a questão judicial. Ou bota a boca no trombone, entendeu? Ou vamos ficar discutindo. Até perguntei se, através do grupo do Lawfare, pode ter chegado a TV, Câmara, TV, Senado, enfim, os órgãos que a gente tem que chegar. Por exemplo, não é possível que a gente não tenha nos nossos contatos alguém que conheça o Mário Ponte, né? É um cara democrata, entendeu? E nós temos que pegar. A justiça só vai rever o caso se tiver repercussão na sociedade. Se não for isso, nós vamos ficar correndo atrás do rabo. Todos nós aqui temos experiência, lutamos contra a ditadura, enfim. Então aí é o seguinte, como é que bota o guiso no gato? Essa que é a questão, né? Então eu acho que deveria criar um grupo de agitação, entendeu? Ou de comunicação dentro do grupo do Lawfare, para poder ver o que é aquela coisa que a gente dá uma porrada e que tem a consequência. Que a luta é política, né? E o que vier além disso, eu acho que a gente está, entendeu? Engrossando esse caldo numa luta para futuros casos que vão acontecer, que a gente sabe que o fascismo, entendeu? Sabe? Dependendo do que aconteça daqui para diante, que a situação, como a eleição nos Estados Unidos, o que pode acontecer, a extrema-direita no mundo está, enfim, está muito forte, enfim. Então, na verdade, a gente tem que ficar soprando. Na verdade, a gente está soprando agora a brasa, entendeu? Para que a fogueira, de repente, ela possa vir, entendeu? Tornar uma grande luta. Então, acho que precisava ter um grupo desse, entendeu? E fazer com que isso chegue, entendeu? Algum lugar que tenha repercussão. Por exemplo, aos próprios ministros do STF. Isso tem que chegar, cara, entendeu? Seja de direita, de esquerda, entendeu? Tem que fazer eles assistirem. Não é possível, entendeu? Que o Flávio Dino, por exemplo, ele assistindo isso, ele tem conhecimento, não é possível que ele vai ficar no canto sem falar nada. Gente, não é possível. Não é possível, entendeu? Então, eu acho que às vezes a luta é correta, mas ela tem que ser caminhada também corretamente. Então, eu acho que quem tem contato, por exemplo, o Virgílio falou aqui, porra, ele tem muito contato, entendeu? Como é que vai chegar ao STF? Não é possível. Porra, Carmen Lúcia, entendeu? De BH, entendeu? Mesmo ela sabendo e tendo uma posição que eu não sei qual é, mas se for uma errada, ela tem que chegar em síntese, porque a capacidade que o Silvio teve, entendeu? Com esse filme, de mostrar esse caso em 20 minutos, é de uma capacidade, do ponto de vista de usar esse instrumento, que a gente tem. Né? Ou seja, então eu acho que é isso. Desculpa, Taranto, a ministra de Direitos Humanos, que é de Minas, porque a gente tem batido na porta, inclusive anteriormente, e o pessoal não tem dado muita atenção, né? Tanto no Ministério da Justiça como agora Direitos Humanos, provavelmente alguém tem contato para receber. Nós temos uma equipe em Brasília que vai lá. Rapaz, aqui, olha só, nós temos aqui nesse grupo, tem duas pessoas aqui, tanto o Rogério quanto, entendeu, o Rodrigo, que é amigo dela. Porra, paga uma passagem, vai a Belo Horizonte e encontra. Não é possível, cara. Não é possível, sinceramente. A ministra hoje... Em hoje, Brasília, nós temos a Cleide, a Laura, que estão sempre à disposição. Já foram várias vezes lá, mas o pessoal nunca põe na agenda. Sim, cara, mas aí o dia que ela for a BH, espera ela na porta da casa dela, entendeu? É isso que é agitação, cara. Entendeu? Se não for isso, vamos ficar no formal. Por isso que eu falei, quando eu comecei aqui a minha intervenção, a questão é política.
Agora passa a ser uma questão política, entendeu? Não é possível que todo, pô, entendeu? E os segmentos que o PT tem, entendeu? De pressão do PT em cima dela, que ela não vai, não é possível. Aí realmente estamos no partido errado, sinceramente. Mas é isso. Eu acho que com relação à ministra, o Jardel, entendeu? Tá ligado lá com a Lene, lá no Vale do Aço, que é a chefe de gabinete, entendeu? Amanhã mesmo vou ligar para a Lene, talvez esse fim de semana eu encontro com ela na casa dela, aqui em Patinga. Vou lá, converso com ela, apresento o vídeo, esse aí provavelmente amanhã já deve estar gravado, tá aí, tá à disposição. Vou lá na casa da Lene, conversar com ela, mostrar para ela e pedir a ela para fazer esse contato direto lá com a Macaé, passar direto para Macaé. Tá? Isso aí eu faço de imediato. Agora, o resto é isso que o Taranto colocou aí. Agitação e propaganda. Nós já fizemos isso tantas e tantas vezes, em anos de 64, naquele período. Agora é isso, fazer agitação e propaganda e que esse material chegue na mão de quem tem que chegar. Tanto lá no Supremo, o Flaudino está lá, e o Lewandowski está cá, está no governo. A juntar esse pessoal. Isso chegar no Lula também, claro. Tá bom. O Rodrigo tem alguma coisa a falar, que depois eu vou passar para a Maria Antonieta. Vai lá, Rodrigo. Eu já encaminhei agora pelo WhatsApp da Macaé, de assessores da Macaé, da Lene, do Nilmário, do Vadir Damus, e vou espalhar, eu não tinha esse link, Pisolato, com os acessos ao filme. Hoje é a primeira vez que eu tenho isso, então eu vou espalhar isso, eu não imagino onde é que isso vai chegar. Eu acho que a gente tem que mexer efetivamente, e acho que a bancada federal, a bancada de Senado, eu acho que a gente precisa procurar esses caras, né? Eu acho que a gente não pode deixar esse assunto esfriar, né? Ele vem não crescendo, mas ele não chegou ainda em determinados pontos, que são pontos decisórios do Estado brasileiro, né? Eu acho que é fundamental no parlamento, deputados federais, senadores, porque, no fim e ao cabo, repito, né, são pessoas como essas que mais tarde serão alcançadas por ações, né, como estas que te alcançaram, Pisolato. Então, essas pessoas vão ficar claras na cabeça delas do risco, né, que todo esse establishment está causando aos agentes políticos, né, para que a gente reaja no mesmo ritmo, no mesmo nível, né, para que a gente, né, minimize ou até elimine o risco do lawfare no Brasil. Maria Antonieta, por favor. Depois eu vou passar as considerações finais dos nossos convidados. Vai lá, Maria Antonieta, por favor. Eu acho que a gente podia fazer uma denúncia na mídia alternativa. Por exemplo, quem tem contato aí com o 247, o ICL Notícias, o Brasil Portal de do Fato. José, Brasil de Fato, exatamente. O Brasil de Fato, eu conheço um jornalista lá, mas não conheço assim, posso propor. Eu acho que a gente devia agendar assim uma série de entrevistas, ou com o Tendler ou com o Pisolato, sabe? Estimular que essa imprensa, que a imprensa que está do nosso lado, levante essa peteca e comece a fazer esse jogo assim amplamente. Eu tenho certeza, se a gente conseguir contato com esse pessoal, eu não tenho não, mas quem sabe algum de vocês tem, né? Eu acho que começar a botar isso na imprensa. O ICL, eu tenho certeza que assumiria uma discussão dessa, tanto quanto o 247. É isso, gente. Está tudo registrado. Virgílio, você teria mais alguma sugestão? Virgílio Guimarães. Não, o que eu tinha que falar, já estou de acordo com o que foi acrescentado. Gostei, Jardel, de lembrar do antigo agente próprio, agitação e propaganda, tá certo? Tem que fazer a propaganda, ou seja,
formação, coisas conceituais. A VLAP, a VLAP, reativar essa porra toda. Vou tentar, eu que também moro aqui em Belo Horizonte, tenho uma relação pessoal com a ministra Carmen Lúcia, vou também fazer questão de passar para ela o documentário. Tá bom? É isso. Um abraço para todos aí. Obrigado. Obrigado pelo convite, Rogerinho. Obrigado. Maravilha. Então, eu passo agora as considerações finais, é isso, gente? O Pisolato já fez as considerações, eu passo para o Silvio Tendler. Como é que é aí, Ricardo, o Pisolato? Passa para o Silvio que ele dá a bênção final. Eu já me sinto contemplado e agradecendo mais uma vez a todos aí. E lembrar só uma coisa: tem gente ainda cumprindo pena. O Marcos Valério ainda está cumprindo pena de toda essa injustiça. Para vocês terem uma ideia, a crueldade dessas pessoas. Obrigado. Eu queria voltar para o Virgílio, então, antes de passar para o Silvio Tender, sobre esse negócio aí do que você citou. Virgílio, vai lá. O seu desafio, o seu convite para eu falar sobre alguma questão, só as considerações. Eu conheço bem as pessoas aí, viu, o Henrique? Conheço bem o Marcos Valério, nós somos. Uma vez até um jornalista me perguntou: você que foi amigo do Marcos Valério? Eu não fui amigo dele, não. Todo mundo fala que foi. Não, eu sou amigo dele até hoje. Não tem motivo nenhum para Ele já brigar. viu, Virgílio? Eu levei para ele, pessoalmente, o documentário para ele assistir. Foi amigo dele. Nós somos da mesma cidade, uma cidade que é difícil você se perder nela, que é Curveiro, né? Você imaginou eu fazer cara de paisagem e dizer que não o conheço? Nós somos da mesma cidade. Eu era deputado federal e ele era sócio das maiores empresas de publicidade do Estado. Eu vou dizer que não conheço. Eu conheço muito bem o caso, né? Não é o caso, não é momento aqui, mas essa questão é muito mais ampla. E eu sou muito desconfiado das razões que levaram já na época do chamado processo 470, se não me engano, né, Pisolato, se não me engano, a ação 470 foi a penalidade mensalão, não sei se alguém comprou voto, não sei. Agora, dinheiro público não teve. Conheço bem o Bacurau, conheço todo mundo, sei de tudo. Mas eu queria dizer que foco nesse caso, ele é desafiador, porque ele levanta não só outros casos, centenas de casos similares, como também nos aguça a capacidade de conhecimento da verdade em sua totalidade sobre outros aspectos que eu creio que estavam presentes e não revelados ainda de atitudes tomadas a seu tempo. Então, um abraço para você mais uma vez, viu, Henrique? Para você e para o Silvio. A nossa sempre admiração. Admiração pelo talento de cineasta que é e pela coragem política que sempre demonstrou. Silvio Tender, por favor. Bom, eu queria agradecer o carinho com que eu fui recebido nessa sala, as palavras elogiosas. Eu acho que a causa que é justa e que é importante. Então, a causa fez o filme. E eu me comprometo a seguir essa luta ao lado do Pisolato. Estou deixando a minha barba cenográfica crescer, meu cabelo cenográfico para poder fazer o físico que o
Pisolato gosta. Só que eu queria dizer que eu tive internado, tive hospitalizado, e quem raspou meu cabelo foi o hospital, não fui eu, não. Quando eu acordei da operação, estava careca. E agora eu tenho que para poder voltar a ser eu mesmo. Mas esse encontro com todos vocês aqui hoje foi muito lindo. É uma prova de que valeu a pena ter feito o filme. Sigo juntos. E reitero que esse filme está totalmente liberado para quem quiser assistir, quem quiser projetar, quem quiser repicar, quem quiser mostrar para os amigos, para os inimigos, para quem possa influir no caso, porque esse é um caso para provocar consciências e nós chegarmos ao objetivo final, que é a revisão do processo Pisolato, André Arraes e companheiros de luta esses anos todos. Muito obrigado, eu me despeço, me colocando à disposição e dizendo que eu tenho um outro trabalho que eu lancei ontem em São Paulo, na Mostra de São Paulo de Cinema, que é o Justiça em Estado de Transição, em que eu trato o caso do governador Ricardo Coutinho, da prefeita Márcia Lucena, o reitor Cancellier e do prefeito Rodrigo Neves. eleito Rodrigo Neves, em Niterói, e de dois jovens cidadãos que foram, um foi confundido por um crime que ele não cometeu, nem tinha condições de cometê-lo, por problemas físicos que ele tem, e tirar ele da cadeia foi um sufoco. E um outro na Maré, que era dançarino, músico, ficou paraplégico, não pode dançar mais, e até hoje processa a União em busca dos seus direitos. Esse filme também está pronto, esperando ser lançado. Vamos criar um movimento nacional para colocar, porque ele trata das mesmas questões. Mas eu quis trabalhar o caso Isolato de uma forma isolada, pela exemplaridade que ele traz em si. É um caso muito complexo e que a gente não pode deixar cair no esquecimento. É isso. Muito obrigado a todos e todas. Abraço da André Pisolato. Rogerinho, Rogerinho, pediu o Ricardo Rabelo para soltar aí mais rápido que puder o debate aqui gravado para a gente divulgar o debate também. Perfeito. Maria Antonieta, você está com a mão levantada? Desculpe, eu tinha que ter abaixado, eu não abaixei, só isso. Ah, tá. Então vamos para o Pisolato. Pisolato, por favor. Eu já me sinto contemplado. Agradecer uma vez mais, dar uma boa noite a vocês e repetir o que eu disse antes. Encontros como esse nos dão ânimo. A gente que viveu sempre na linha d'água, muitas vezes sobrevivendo uma hora. Agora a gente sai mesmo cansado, com mais disposição de ir à frente e acreditando que esse é o nosso papel. Porque se a gente jogar a toalha e se render, esses fascistas vão repetir isso. Então, eu costumo dizer que a vida me provou que existem anjos e que existem milagres. E eventos como esse demonstram de que os anjos estão por aí de carne e osso, não alegoricamente, e a gente continuar vivo é um milagre, e por isso a gente continua na luta. Muito obrigado uma vez mais. Vamos em frente. Obrigado. Muito obrigado aí ao Pisolato, ao Silvio Tendler, uma conversa importantíssima e grave. Grave. Nós vamos disponibilizar esta conversa no YouTube. Não é isso, Ricardo?
Vamos mandar Está disponível. mundo, né, essa gravação e vamos fazer estas mobilizações que foram propostas aqui hoje. Contem conosco e vamos em frente. Não é isso, Ricardo? Isso aí. Lofer nunca mais. Isso aí. Boa noite a todos. Muito obrigada. Um abraço aí para todos. Tchau. Tirou o retrato, Rogério? Tirou a foto? Tirou a foto? Eu estava sorrindo aqui, esperando a foto. Tira a foto, Ricardo. Tira a foto, Ricardo. Eu estou sorrindo, pô. Agora é o Ricardo tirar a foto. Tem que botar todo mundo aí, né? Valeu, gente. Até a próxima.